Hoje, hoje eu quero dar um bom dia para vocês e hoje eu quero falar em forma de pregação. Eu quero falar sobre o Evangelho de poder de Jesus Cristo, que sumiu da face da terra há muito tempo. E eu vou explicar. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que Jesus nos outorgou, que nos prometeu, foi um Evangelho de poder, um Evangelho de acontecimentos. Não foi um Evangelho só de narrativas, de palavras, não. Porque eu vou ser um pouco breve, porque as pessoas não gostam de áudio muito grande. Gente, primeiro eu vou falar em 3 tópicos. Eu vou falar sobre o dilúvio. Depois do dilúvio, Deus falou com Noé o seguinte: Noé, eu não castigarei mais esse povo, porque esse povo é mau, desde a tua meninice. Agora nós vamos ver onde é que ficou a maldade desse povo. Primeiro eu vou falar aqui sobre Moisés, em relação a Deus. Moisés nasceu de uma família hebreia e todo mundo sabe da história, que jogaram ele no rio Nilo. Ele foi parar no fundo do palácio, onde a rainha estava se banhando, e ela pegou e criou ele. Aí a Miriam, que era irmã de Moisés, seguiu. E aí, quando a rainha começou, a princesa começou a procurar uma ama de leite para Moisés, a Miriam apareceu e disse assim: minha mãe pode ser. Olha bem, hoje o milagre acontecendo. A mãe de Miriam era a mãe de Moisés. Então, na verdade, quem amamentou Moisés foi a mãe dele mesmo, sob a orientação da princesa, que foi criando, as duas foi criando, uma dando toda a pompa do palácio, mas o Moisés cresceu em com duas filosofias, né? A do povo hebreu e a pompa do palácio de Faraó. Bom, eu vou pular isso aí. Aí um dia Moisés saiu para passear e tal, o povo de Deus escravizado. Aí Moisés viu um egípcio maltratando um hebreu. Aí Moisés foi lá e matou. Bom, eu vou pular. Aí Moisés fugiu para Midian, que era a terra do sacerdote Jetro, que posteriormente veio ser sogro dele. Aí ele ficou por ali e tal, casou com a Zípora, filha mais velha de Jetro, e ele virou pastor. De príncipe ele virou pastor de ovelha. Aí um dia, uma das ovelhas do seu sogro se desgarrou e foi subindo o Monte Sinai, e ele subiu atrás. Quando chegou lá em cima, ele se deparou com um pé de árvore pegando fogo, um fogo diferente, uma sarça ardente. E aí ele se deparou e saiu uma voz de dentro daquela sarça e disse assim: tira a sandália dos pés, porque o lugar que você pisa é um lugar santo. Ele tirou a sandália dos pés. Aí a mesma voz que estava saindo da sarça ardente, que era Deus, disse: olha, você foi escolhido para voltar para o Egito, para libertar o meu povo que está sobre o jugo de Faraó há 430 anos. Olha, agora é que vai começar o que eu quero falar. Moisés, mesmo vendo a sarça ardente,
aquele fogo diferenciado, aquela voz. Moisés disse assim, não. Moisés disse, não, eu não sou o homem mais preparado para voltar, porque eu matei um egípcio e Faraó vai me matar. Aí Deus falou, rapaz, eu sou contigo. Ele falou, mas eu não sou a pessoa ideal. Imagine vocês. Imagine, Moisés está ali questionando uma ordem poderosa que está saindo de uma sarça ardente, que era a voz de Deus falando com ele. Mas eu quero fazer um paralelo. Aí hoje as pessoas querem que eu acredite num evangelho vazio, só de palavras, sem acontecimentos, sem aqueles acontecimentos que seguiram lá no Monte Sinai, que Jesus, ou que Deus disse. Então faz o seguinte, para você crer que eu sou Deus, o que é que você tem na mão? Um cajado. Joga no chão, virou uma serpente. Pega de novo. Voltou ao seu estado normal, um cajado de novo. Gente, parem para olhar, qualquer pessoa hoje, se acontecer um milagre desse, já desmaia de fé e de credibilidade e vai obedecer aquela ordem, né? Não, Moisés não, ainda não. E agora, você vai libertar meu povo no Egito? Aí Moisés falou, não, eu sou homem de lábios pesados. Eu tenho a cultura do palácio do faraó, mas eu não tenho a retórica, eu não tenho um bom vocabulário, eu sou tímido e isso me deixa impossibilitado de falar com o faraó. Aí falou, rapaz, sou eu, Deus, bota a mão aí do lado esquerdo do peito. Aí ele botou, tira, saiu leprosa a mão de Moisés. Aí Moisés falou, aí Moisés ficou assustado, e aí Deus falou, do meio da sarça ardente. A sarça era uma fogueira diferente que estava consumindo uma árvore. Eu vou chamar de árvore para se entender mais. Moisés com aquela mão leprosa, Deus falou, coloca de novo. Ele colocou dentro da roupa e tirou a mão, retornou limpinha. Aí Deus falou, e agora você vai? Ele disse, pasmem, não, eu não sou mais preparado. Ai Deus, agora é que o negócio pega. Deus com sua sapiência disse assim, eu estou falando com um homem. Aí Deus lembrou que ele tinha falado para Noé que não ia mais destruir o povo, porque eu creio que Deus ficou impaciente com Moisés. Mas Deus sabia que Moisés não era nada. Moisés era apenas um ser humano. E Deus sabia que ele era Deus. E aí eu trago para os dias de hoje. Deus não fazia igual os evangélicos de hoje, que se a gente não ouvir só a palavra deles, de ser humano sujeito a todas as paixões, que nós somos sujeitos, pecadores, porque a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e se vai haver algum pecador salvo hoje, é pela misericórdia de Deus, e não pelos seus méritos, certo? Fala hoje alguma coisa que quer que a gente acredite, enquanto Moisés lá está teimando com o próprio Deus. E Deus está tendo paciência com Moisés. Conclusão. Deus teve que se submeter a Moisés, porque aí a Bíblia diz, os mais fortes têm que se sujeitar aos mais fracos. Começou aí. Deus se sujeitar a Moisés. Porque Deus condicionou o fato de Moisés voltar ao Egito com um acordo. Deus disse, está certo. Eu vou mandar Arão, seu irmão, vir te encontrar no deserto, que Arão é falante.
Arão, apesar de não ter a cultura que Moisés tinha, mas Arão falava com facilidade. Aí voltaram os dois para o Egito. E assim o povo de Deus foi liberto. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer que Deus não é assim como muitas pessoas pensam hoje, que Deus é aquele velhinho carrasco, carrancudo, que fica atrás da esquina esperando a gente com a foice, se a gente não fizer uma vontade, não for para a igreja domingo, se a gente não quiser ir para a igreja tomar uma cerveja comedidamente, a gente vai ser morto por Deus. E Moisés não foi. Moisés temou e Deus mostrou poder. E hoje ninguém mostra poder, só fala, só blá 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 blá. Vamos lá? Bom, vamos lá. Aí, para não me alongar, eu poderia passar a manhã toda falando aqui, porque eu conheço a Bíblia. Não conheço como os pregadores convenientes que marcam versículos convenientes para tentar persuadir pessoas. Eu não sou pregador, eu conheço a Bíblia toda, já li a Bíblia umas 2 vezes, panoramicamente eu conheço a Bíblia toda. Eu conheço a Bíblia, certo? E outra coisa, e tenho minhas restriçõezinhas, porque a primeira Bíblia católica tinha 73 livros, e aí a Bíblia dos Evangelhos já tem, ai daquele que tirar uma vírgula, um ponto, mas os evangélicos, através da reforma protestantista, encabeçada pelo Martinho Lutero e pelo João Calvino, que depois dessa história eu não quero contar agora, que vai demorar muito, eles já tiraram 7 livros, as tese do Martinho Lutero, um monge alemão, ele tirou. Tudo bem que ele tinha que fazer alguma coisa, que o Papa, se não me engano era Leão X, estava fazendo muita coisa errada, vendendo indulgência, quer dizer, vendendo perdão, e Martinho Lutero tinha era um homem justo e não achava aquilo certo e tal. Mas eu só sei dizer que tiraram logo 7 livros, dizendo que aqueles livros eram apócrifos. Apócrifos quer dizer aquilo que não tem importância, não importa. Bom, o que eu quero dizer é isso, é que no que o Evangelho se transformou através dos seus líderes hoje, os Silas Malafaia, que ao invés de estar na praça, na Avenida Paulista, em Copacabana, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que ele se propôs a fazer desde que ele almejou a ser pastor, ele estava lá falando de quem? Falando de Bolsonaro, exaltando Bolsonaro, idolatrando Bolsonaro, idolatrando um homem vivo, e depois fala dos católicos, porque os evangélicos idolatram vivos, idolatram os seus cantores, e depois ficar falando dos católicos. Não pode falar, não pode falar. Então Moisés foi, gente. Eu quero dizer, com essa história de Moisés, que Moisés fez aquilo que ele achava que deveria, e Deus se submeteu a ele, porque Deus sabia que ele era tudo e Moisés não era nada, e Deus queria livrar o seu povo do cativeiro. Bom, agora eu vou dar uma passada no Novo Testamento. Lá no Novo Testamento tem uma passagem também que me deixa muito bolado, vou usar esse termo. Quando Jesus começou o seu ministério, que Jesus viveu 30 anos aqui, sendo o Filho de Deus, mas ele começou o seu ministério a partir de 30. O ministério de Jesus aqui na Terra foi em 3 anos. 30, 31, T2, T3. 30, 31, T2, T3. É 3 anos.
Ele começou de 30 para 31. E aí ele começou, né, a selecionar os seus discípulos. E aí eu tenho uma história muito importante sobre isso. Sobre o que é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de poder e o Evangelho de falácias. Eu vou dar uma explicação agora. Quando Jesus estava andando ali na praia, nas praias, né, do Mar da Galileia, ele já tinha encontrado alguns discípulos e ele se deparou com Pedro. Pedro estava aborrecido porque tinha pescado a noite toda não tinha conseguido pescar nada. Aí alguém disse: Pedro, olha Jesus. Alguns discípulos que já vinham com Jesus, vendo Jesus fazer um montão de milagres, disse: Pedro, olha Jesus. Eu acredito, trazendo agora para o que eu penso, que Pedro disse: eu quero saber de Jesus. Eu pesquei, foi a noite. Ele deve ter pensado: eu pesquei a noite toda, não consegui nada. Não consegui nada. E aí Jesus, o que é que Jesus disse? Jesus olhou para Pedro como Deus olhou para Moisés. Jesus falou: olha para aí, ele é nada, eu sou o Filho de Deus. Aí disse: Pedro, sob a minha palavra, desenrola a rede, volta para o mar, vai até o meio do mar. Esse mar que hoje, geograficamente, nós sabemos que não era um mar, era um lago, né? Mas ele era tão grande e por falta de conhecimento geográfico, o povo até hoje ainda acha que é um mar. Era um mar, mas o Mar da Galileia é um lago bem grande. Então, o que aconteceu? Pedro não tinha nada a perder, pegou, desenrolou a rede. Aí Jesus falou: agora, ei, cuidado, hein? Para o barco não ir a pique. E naquela noite não foi noite para peixe. No entanto, Pedro foi até o meio do Mar da Galileia e lá ele jogou a rede. E daqui a pouco os pescadores, os auxiliares de Pedro, começou a puxar, viu aquela rede pesada. Outros barcos se aproximaram para ajudar. Realmente, quase o barco do Pedro ia a pique de tanto peixe. Aí eu vou fazer uma pergunta que não quer calar. Já pensaram? Se Pedro voltasse para a praia com o barco vazio, ele ia expulsar Jesus dali aos pontapés. Ia ou não ia? Jesus fazia acontecer. Não é igual a hoje, os evangélicos de hoje, que só vivem de falácias, de blá 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 e de narrativas. E aí, um cara é cachaceiro, vai para a igreja, para de beber, tá vendo? Olha o milagre que Jesus fez. Deus é Deus de confusão. Qualquer homem que mesmo sem pisar numa igreja, parar de beber, ele não terá cirrose. Aí pega um drogado, o drogado aí leva no centro de recuperação, ele fica bom, aí começa, tá vendo? Olha o milagre dele. Não é esse milagre, não. O milagre que Jesus falou: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Uma vez a minha mulher conseguiu um grão de mostarda na Igreja Universal, e ela é tão pequena que ela se confunde com as letras da Bíblia. E Jesus falou: se tiveres fé como um grão de mostarda, dirá para aquele monte, vá para aquele lado, e depois dirá, venha para esse lado de cá. Jesus quis dizer que o evangelho dele era evangelho de poder. Esse Jesus poderoso que aí saiu fazendo milagres para a glória do Pai, não deixava dúvida. Não eram milagres homeopáticos. Venha 7 dias em culto nessa campanha que vocês vai receber a cura. Para com essa palhaçada.
Aonde foi que Jesus falou isso? Ele daí se baseia nas 7 voltas que Josué deu em Jericó, mas isso é mistério de Deus. Eles trazem para sua conveniência, para conseguir dinheiro, porque nos 7 dias que você vai numa igreja dessa que tem o evangelho que tem como meta o evangelho da prosperidade, você deixa um dinheiro lá. Então eles querem se empoderar. Aí vem os grandes líderes hoje das religiões, como o Silas Malafaia, vou parar só nesse. Esse homem, ao invés de estar pregando o evangelho, levando o amor, ele está fazendo fofoca nas redes sociais. Ele está indo para a Avenida Paulista exaltar Messias Bolsonaro, ao invés de exaltar Jesus Cristo. E ele se propôs a ser pastor para exaltar o nome do Senhor Jesus e pregar o evangelho do Senhor Jesus. Vai para Copacabana, e a maioria dos pastores midiáticos afasta os inteligentes da igreja. Porque, gente, uma coisa que me afastou mais da igreja foi essa onda bolsonarista. Sabe por quê? Porque as pessoas vivem de oitivas. Oitivas é aquilo que ele ouve. Aquilo que ele ouve, ele acredita piamente. Não, gente. Não. Nós devemos acreditar naquilo que nós sentimos, não é naquilo que nós ouvimos. Pelo amor de Deus. Então, se um líder diz assim, aí Bolsonaro malandramente disse: opa, é esse povo que vai me eleger. Aí Bolsonaro disse: conhecereis a verdade vos libertará. Bolsonaro sabia o que estava fazendo. Ele diz: esse povo que vê anjo voando na igreja, eles vão acreditar em mim. Eles não vão ver minha biografia. Patrício vai, hein? Patrício vai ver minha biografia. Ele vai ver que eu fui um mau militar. Ele vai ver que eu fui um péssimo deputado federal 7 vezes. Ele vai ver que eu fui eleito 7 vezes pela urna eletrônica, mas agora eu, como presidente, se eu perder, eu não vou aceitar o resultado das urnas. Mas o crente, entre aspas, não vê nada disso, porque eles estão impregnados ou impregnado, ou como é que diz? Eles estão tomados por uma dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é um problema psicológico, entendeu? Lavagem cerebral. O que o pastor fala, o pastor não faz nada. Lembra de Moisés, hein? Moisés só acreditou porque Deus fez tudo. Lembra de Pedro. Pedro só seguiu Jesus porque Jesus fez tudo. Os pastores não fazem nada, nem o amor. Eles disseminam pela terra. Eles só falam. E o Zé Povinho, todo dia já começa a fazer a coisa toda errada. Eles vão para uma casa chamada igreja cantarolar para pessoas que já estão catequizados. Aí começa para pessoas que já estão catequizados. Enquanto eu acho que o campo de batalha da pessoa que tem o amor de Deus é na rua, espalhando amor para quem está debaixo das marquises, para quem está debaixo dos viadutos. Deixar dessa hipocrisia. E aí começou essa coisa toda. Patrício, eu, que sou um homem que não acredito na primeira coisa que eu escuto, eu invadi as redes sociais, a internet.
Aí vi uma reportagem aqui do Bolsonaro, outra ali do Lula, eu vi a biografia do Lula, vi que Lula errou, Lula começou no primeiro mandato, depois no segundo ele se corrompeu um pouquinho, se corrompeu sim, eu não sou mentiroso. Mas depois daí vem Bolsonaro, que Lula se corrompeu abertamente e pagou, ficou 580 dias preso. Aí vem Bolsonaro, criaram o quê? Criaram o quê? Orçamento secreto. Orçamento secreto é a pior corrupção que já aconteceu em todos os tempos no Brasil. O orçamento secreto, ó, o dinheiro do povo não pode ter secreto. Isso é uma corrupção terrível. Aí o dinheiro corria através do dinheiroduto, através de tubos de dinheiroduto para o bolso de pessoas. Aí Bolsonaro passou aí fazendo um estrago com a sua língua ferina, falando coisas inconsequentes, e o povo até hoje não quer pesquisar, mas hoje eles não querem mais voltar atrás. Eles dizem assim, não, já que eu estou aqui, eu não volto mais atrás. Ou então não fazem questão de saber. Eu não estou dizendo aqui que Lula é perfeito, não, perfeito só Jesus. Mas Bolsonaro é bem pior, poxa. Pelo amor de Deus. Eu fico... Aí me afastou de qualquer seguimento religioso. Me afastou. E eu tenho certeza que eu não vou mais, porque a igreja, para mim, hoje, não é sinônimo. Nunca foi. Porque o Evangelho de Jesus, de poder, nunca esteve lá dentro. Mas agora, com essa onda política, de crente estar impregnado com política até o pescoço, e quando você vê, os pastores têm carrões, helicópteros, avião. Os adeptos, os incautozinhos, estão todos, muitos deles, precisando de uma cesta básica, precisando de um botijão de gás cheio dentro de casa. Gente, eu não estou fora de uma religião porque quero, eu gostaria tanto de estar. É um ambiente saudável, é um ambiente bom, é um ambiente, pelo menos, hipocritamente, eles falam palavras bonitas, não tem briga, é um ambiente bom. A gente não está sujeito a tomar uma garrafada numa roda de samba, como pode acontecer numa roda de samba e tal, como vocês sabem que eu sou adepto do samba e tal. Mas, pelo menos no samba a gente vê mais verdade. Porque eles não pregam aquilo que não fazem. Os evangélicos pregam o amor, mas não praticam o amor. Então eu dei 2 exemplos. Dei o exemplo de Moisés, dei o exemplo de Pedro, dei o exemplo do Evangelho de Jesus Cristo, que não está mais presente aqui na Terra. Aliás, nunca teve. Eu não sou criança, todo mundo sabe a minha idade, e eu não sou criança. E eu nunca vi. Quando meu pai foi ser evangélico, eu tinha 3 anos de idade. Eu nunca vi uma coisa que eu digo, isso aqui foi Jesus. Como a Bíblia manda e diz e relata que Jesus fazia coisas de deixar as pessoas estupefactas, né? Estupefactas, maravilhadas, assustadas pelos milagres que Jesus fazia. Não acontece nada hoje. Ah, mas era naquele tempo. Não, Jesus disse, esses sinais seguirão os que creres. Em meu nome farão coisas maiores dessa que eu estou fazendo agora. Complicado. Vou parar por aqui, porque se eu for falar sobre isso, eu falo amanhã toda. Vou mandar isso para pessoas que refletem. Não vou mandar para todos.